dos fãs. E quando quiser, Chico Barney, é só chamar, tá bom? Beijinhos. Muito obrigado, muito obrigado. Essa foi Yas Fiorello, a campeã da segunda temporada de A Grande Conquista, e agora nós vamos falar com o campeão da primeira temporada da Grande Conquista. Ele que tá na boca do povo. Não se fala em outra coisa. O cara brilhou lá dentro. O cara tá sendo notícia aqui fora. O cara não para. É o senhor doutor Tiago Servo. Que honra. Muito obrigado pela sua presença aqui, Tiago Servo. Ô, rapaz, eu que agradeço. Tudo bem, Chico Barney? Tudo tá bom? Me ouvindo? Tô te ouvindo perfeitamente. Tá tudo Tudo certo? bem, graças a Deus. Tudo certo, graças a Deus. É o Eric ali? É o Eric Ricarte ao fundo? O Eric Ricardo no fundo ali. Ô, Eric, senta direito, velho. Ele gosta de dar polêmica, fazer polêmica aí. Cara, sensacional. Grande Eric. O Eric é bom também. Ô, Tiago Servo. Aí, ó. Boa. Ô, Tiago Servo, como é que está sendo esse... Em primeiro lugar, parabéns pela vitória. O senhor foi o grande campeão da primeira temporada da Grande Conquista. Eu falei que se o senhor vencesse, eu me aposentaria. Então, esse é o último programa que eu estou fazendo. É a minha despedida aqui dos palcos. E é uma honra tê-lo aqui no meu próprio funeral. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, viu? É uma honra para mim estar aqui batendo papo com você. E é isso. Mas por que você falou que se eu ganhasse, o que aconteceu? Eu tinha certeza absoluta que o senhor ia ganhar, porque o senhor fez uma estratégia que tem funcionado. O senhor foi brilhante, o senhor foi perfeito. O senhor se inspirou no Arthur Aguiar. O pessoal tem falado muito isso. Eu vi o senhor falando com o Dieguinho, eu vi o senhor falando com outras pessoas. O senhor teve uma inspiração no campeão do BBB ou não? Não, eu achei ele um cara legal, conheci ele bem pouco, né? A gente até tem um amigo em comum, mas eu conheci ele bem pouco. Mas o que acontece? Eu assisti, eu não sou muito de assistir reality, mas o reality dele eu assisti uma boa parte, até torci pra ele, mas eu acho que a gente não é muito parecido não, sabia? Assim, só o fato da gente ser pisciano, eu acredito que signo tem um pouco a ver também com a nossa personalidade, não é tudo, mas eu acredito que tem um pouco. E ele é pisciano, do mesmo signo que eu. Mas eu não. Eu também sou. Não me inspirei. O senhor é de que dia? Até falaram lá. 27/2. Você é pisciano também? Sou, dia 9 de março. Olha aí, também eu acho que eu entendo. Eu entendo. Ô, Tiago, o senhor entrou, eu lembro da gente falando lá na pré-estreia do programa. O senhor, na minha opinião, era o cara mais preocupado naquela pré-estreia. Eu acho que desde o começo o senhor já estava meio que no alvo dos seus colegas lá da mansão e dava para perceber ali nos bastidores que o senhor estava muito... não sei se a palavra certa é tenso com o tipo de atenção que o senhor ia receber. Isso te deixou um pouco travado no começo? Como que foi isso? Eu acho que não. Eu fiquei um pouco surpreso, né? Porque eles colocaram eu como vilão, tal, no começo lá. Então eu fiquei um pouco surpreso. E também, com a estreia, eu fiquei um pouco ansioso, né? Nervoso, assim, nervosismo de estreia, essas coisas. Mas eu achei que um pouco a galera no começo estava tentando um pouco forçar para entrar, sabe? Forçar personagens. Tanto que eu acredito que eu estava certo. Que depois a galera ficou mais de boa lá dentro. Essas pessoas que participaram da pré-estreia ali, da estreia, né? Mas eu tava de boa. Só achei que era tipo, que eu não tinha nada a ver com vilão, né? Tipo, podem gostar de mim ou não, mas eu não tenho nada a ver com vilão, não. Acho que não. Claro. Tô mais pra sei lá. E pra aí quê? foi isso. Não, tô mais, sei lá. Não, vilão mocinho também não sou, não. Mocinho, né? Eu não tenho mocinho. Mas eu jamais, isso é uma coisa que eu tenho na minha cabeça muito tranquila, que eu não desejo, graças a Deus, não tem uma pessoa no mundo que eu tenho raiva, assim, que eu desejo mal. Então eu não gosto de fazer mal para os outros, não, sabe? Então, acho que isso aí no começo ficou um pouco meio na minha cabeça, meio de falar do vilão e tal, mas, né? Isso aí é o campeão, né?
Mas ô, Thiago, na semana final ali do programa, me chamou muita atenção uma guinada que o senhor teve com a Gisele, que tinha sido uma pessoa próxima em todo o programa, mas o senhor, de alguma maneira, tentou ali abertamente queimá-la com o pessoal lá de dentro da casa, queimá-la com o pessoal aqui fora, falou algumas coisas mais sérias a respeito da postura dela. Ela até falou que assistiu essas cenas e ficou um pouco, enfim, decepcionada naquele momento, mas que também deixa para trás. O senhor estava com medo que ela se tornasse campeã? O senhor estava ali, era uma disputa, era um medo de como estava sendo vista ela aqui pelo público, se ela era a favorita? Como que foi aquele momento ali específico na reta final do programa com a Gisele? O que acontece é o seguinte, não estava com medo não, até porque eu acho que quem for para ser o campeão, quem era para ser o campeão, já estava, né, predestinado. E eu acreditava muito que eu seria o campeão. Desde a primeira semana, quando perguntaram numa conversa para mim, quem eu achava que ia para a final, eu falei que eu acreditava que eu estaria na final, sem querer ser pretencioso, mas que eu tenho muita fé e eu tenho certeza do meu caráter, entende? Então, claro, por mais que tem gente que queira forçar algumas coisas, eu acho que no resultado final as pessoas acabam percebendo o seu caráter. Porque as pessoas falam que tem gente que... E eu respeito quem não me conhece, quem acha que eu fiz um personagem, está tudo bem. Mas eu acho que não tem como você fazer um personagem, porque tem muita situação que acontece lá, não tem como falar que tive curso, porque como que um curso vai te preparar para lidar com um ser humano que tem uma reação do nada? Então, o que acontece? A Gisele é uma pessoa que, bom, todo mundo já sabe da nossa relação. Aqui fora eu estou conhecendo mais o jeito dela, mas lá dentro a gente está sujeito muito a, né, muito nervosismo, muita tensão. Ela é uma escorpiana, falando de signo, né? Legítima, ela é bem explosiva, né? Então, e ela tem, tipo, gatilhos da vida dela, que super entendo, agora eu estou conhecendo um pouco mais, que ela traz. Então, tem algumas coisas maneiras dela, tipo, reagir a algumas situações que eu não é a maneira com que eu acho legal, sabe? E com que eu procuro tratar as pessoas que eu amo, que eu gosto. E isso lá foi, tipo, devagarzinho, mas se analisar o todo, sempre eu tentava conversar numa boa, eu tentava conversar. Aí me despertou gatilhos também, infelizmente, eu perdi meu avô por causa do alcoolismo, meu pai por causa do alcoolismo, e meu irmão por causa do alcoolismo. Então, ver uma pessoa que eu amo, outra pessoa, lá tendo algumas atitudes, sabe? Porque bebia e tal, sendo que eu via que ela, fora isso, era outra pessoa completamente diferente, também me gerou uma situação que talvez eu não soube lidar da melhor maneira em algum momento. Tipo assim, eu tentava sempre aconselhar, mas eu também ficava naquela de não querer machucar, mas eu também não queria cortar ela. Tinha festas, não sei se você percebe, que eu tentava ficar mais longe, mas daí ela falava que eu estava abandonando ela. E daí eu ficava lá, falava, não vou te abandonar, não vou soltar sua mão. E o que acontece? Esse acúmulo de várias coisinhas bestas, assim, mas não enche o saco, vai se tal, que ela falou várias vezes, algumas coisas assim, foi me incomodando, e nessa semana que aconteceu as coisas lá, ela me acusou, acho que foi de ir contra ela, não foi, porque eu vivi e eu estava junto na situação com o Gabriel Rosa, que ela chegou no quarto falando, porque o que eu falo, não é o que a gente fala, assim como a gente fala, sabe? Ela até estava certa naquela situação de falar, assim que arrumar o banheiro lá, mas ela chegou já dando mais uma bronca, aí eu falei, pô, ela está muito mal educada. Aí ele no ao vivo falou para mim, pô, o Thiago, inclusive, achou que ela estava mal educada. Eu vou falar daí no ao vivo, não. Eu acho que ela não foi mal educada. Não, por mais que eu goste dela, eu ainda tentei preservar ela. Falei, não, ela teve uma atitude que eu não concordo. Aí o que acontece? E o Murilo, ela tinha um gatilho com o ex dela que fez muito mal para ela. E o Murilo, a semelhança dele, trazia muita dor para ela. Eu mesmo não sendo amigo do Murilo, uma conversa que não foi fácil para mim, tive que ajeitar todo um jeito para conversar com o Murilo, pedir para ele ir lá pedir desculpa para ela, que ela ficava com medo, tal. E ele foi lá e pediu desculpa para ela. Daí, quando ele falou no vivo, eu fui pedir desculpa, eu fui humilde. Ela falou, não, você não é humilde. Como que eu vou falar para ele? Não, ele foi um babaca com você. Sendo que eu não achei que nessa situação ele foi um babaca. Eu achei que ele foi uma pessoa que teve seus momentos muito difíceis, mas que nesse momento ele foi um cara legal. E aí esse acúmulo,
Aconteceu que, tipo, eu acabei eu tentando conversar com ela e ela pegou e mais uma vez foi, foi grossa comigo, falou que não tinha medo de mim, que tal, sabe? Levou para um lado e aí eu acabei também tendo uma atitude que eu me arrependo de acabar falando para Você se ela, arrepende? sabe? Você, vou falar a O senhor se palavra. arrepende de ter falado Me aquilo? arrependo porque naquele momento, para aquelas pessoas e daquela forma. Eu gostaria de ter conversado com ela depois, né? Tanto que depois desse papo, eu tô tendo com ela aqui, porque eu pensei depois dela, falei, já tá na reta final também, eu vou ficar aqui pegando mais no pé ainda, tentando ajudar, a pessoa já tá desgastada emocionalmente, até pedir desculpa lá no programa para a família dela e tal, mas o que eu quero dizer, tem muitas coisas que eu falei ali que realmente eu não concordo, porque tipo, não é a maneira com que eu gosto de levar minha vida e, Perfeito. se eu puder ser luz na vida das pessoas que eu amo, eu quero ser luz, assim como eu quero que as pessoas sejam luz na minha vida. Por exemplo, se eu ver o Eric, se ele tem uma atitude, às vezes ele é meio explosivo, eu chego com ele e falo, irmão, não faz assim, tal, tenta conversar com mais calma. Então, Claro, tem das um papel para relações. mim que é até mais chato, fica chato para mim ter que, tipo, eu poderia falar, deixa a Gisele fazer o que ela quiser, não tô nem aí, sabe? Mas eu não consigo. Eu quero tentar Né? ajudar. Então, Só que depois foi foi uma uma. maneira, e as pessoas trouxeram Pode falar. de uma maneira como se ela estivesse botando a culpa em mim, chorando lá, tipo, querendo fazer como se eu fosse eu que estivesse fazendo ela sofrer. E aí eu acabei desabafando, que era uma visão que algumas pessoas da casa tinham também de algumas situações com ela, porque todo mundo gostava dela, mas as pessoas reclamavam dessa maneira dela explosiva de ser. E aí eu acabei falando coisa demais, me arrependi demais, sim. Mas aí eu E pedi aí, desculpa para ela, enfim, entendeu? teve esse Não, momento, muita gente achou estranho, mas acho que está explicado aí o seu ponto de vista. E aí, aqui fora, vocês mas isso não estão. foi de maneira. Oi. Ó, só para deixar claro, isso não foi um momento de eu tentando queimar ela, nem lá dentro, nem aqui fora. Por que que acontece? Se eu quisesse pensar como uma estratégia, eu não teria ido, por mais que eu achasse que eu estava certo em muitas coisas que eu falei, e eu não teria ido lá pedir desculpa para ela, porque o fato de eu ter ido pedir desculpa, eu sabia que muita gente aqui fora ia me julgar, falar, lá, agora ele foi pedir desculpa, falou um monte. Mas mesmo assim, para mim não importa, o que eu pensei, vou pedir desculpa porque eu quero que ela fique bem, que ela não fique mal, que ela não fique triste, você entende? Então não teve Eu nada a ver com imagino, querer queimar ela aqui fora. Não. eu imagino, Tiago, até pelas palavras que o senhor usou lá dentro, né, falando que ela xinga, assedia, pode passar despercebido, mas assedia e tal, foram palavras muito duras que eu imagino que, já que era uma extravasada, quando o senhor caiu em si, o senhor falou, não, pô, tenho que pedir desculpa, tenho que ir lá falar com ela, que foi o que o senhor fez. Acho que é mais ou menos isso, né? O senhor entendeu o peso das palavras, né? E se arrependeu. Não, entendi. Então, eu passei por mais que teve algumas coisas que eu acho que ela fez, né? Que eu acho totalmente errado. Se fosse ao contrário, eu acho que teria dado uma repercussão bem maior. Mas eu, principalmente por amar ela, para ser minha amiga, eu deveria ter tido muito mais cuidado para falar, ainda mais estando em rede nacional, né? Ainda mais conhecendo o coração dela. Mas é isso, eu sou muito falho, entendeu? Também, e acabei, tipo, não aguentando e já, sabe, falando um monte de coisa, assim, a mais Entendi, também, de maneira errada também, sabe? Não entendi. tenho problema nenhum em me arrepender e, mais uma vez, pedir desculpa pro pessoal que gosta dela, pra família dela, entende? Pra ela. Ô, Thiago, falando em gente que gosta dela, o senhor e ela estão inseparáveis aqui fora. Todo lugar, todo perfil de fofoca que eu abro tem uma fotinho dos dois falando: será que tá rolando? Ontem ou anteontem, não, anteontem, eu falei com a Gisele aqui no Central Splash. Eu vou abrir aspas aqui para a Gisele, tá? Ela falou o seguinte: ela falou que ainda não estão namorando, que vocês estão aí meio que se conhecendo. Vocês estão ficando? Tá rolando um romance pós-reality, o Thiago Serra? Então, o que acontece? O que eu tenho falado para todo mundo. A gente está muito focado na oportunidade que o reality está dando para a gente, né? Dessa exposição e aproveitar. Inclusive, ela assinou hoje com a mesma assessora minha, com a assessoria Carlos Barbosa. Boa, O que eu puder fazer, eu estou procurando fazer para ajudar ela também, que eu acho, na minha opinião, tá? Posso estar errado também. Porque tem muita gente que não dá opinião, né? Mas eu dou.
Claro. Eu acho que ela é uma mulher de uma luz, ela tem um carisma, você deve ter percebido, fenomenal. Eu acho que talvez ela só precisa estar nas mãos certas, que ela vai fazer um sucesso, sim. Eu vejo, na minha opinião, Gisele como uma apresentadora de programa de televisão, porque ela tem um carisma, assim, ela é um fenômeno. E aí a gente está querendo aproveitar, então, muito focado nisso, para não atrapalhar esse momento, e a gente precisa muito focar em relacionamento, ainda mais que nós somos Ô, muito Thiago, intensos, pode o dia atrapalhar. tem 24 O que horas. acontece é o O dia seguinte, tem 24 horas. Todo mundo trabalha, todo mundo namora. Vocês estão dando uns beijos. O pessoal quer saber, pô. Vocês estão, às vezes, papo vem, papo vai, tomando um vinho, trocando uma ideia, vai no Galetos do shopping, e aí estão ficando. ontem mesmo a gente jantou, não, ontem a gente jantou, hoje a gente almoçou. Aí o que acontece? Mas a gente. Papo vem, Vou te fazer papo uma vai. pergunta. Ô, Claro. Chico Baina, eu quero te fazer uma pergunta. Se você, não sei se você é solteiro, casado tal. Se Casado. você está conhecendo. Não estou falando que é isso que aconteceu. Tá Tá. bom. Mas quando você era solteiro, você era o tipo da pessoa. Se você ficou, não estou falando que eu fiquei. De sair falando, fiquei com essa pessoa ou não. Eu vou te responder, eu vou te dar uma resposta. Se eu tivesse fãs tão apaixonados quanto vocês dois, eu sairia correndo para contar. Porque isso traria luz para a vida das pessoas. Todo mundo quer saber, porque tem uma nação torcendo pelo amor e acreditando no amor. E vocês podem resolver isso. Vocês podem trazer esperança para o Brasil Então, em 2023. Thiago, está nas tuas mãos. Vocês estão ficando ou não? deixa eu explicar. Quem está torcendo por amor, a gente se ama, entende? Pode continuar torcendo. Tá namorando, E. tá namorando. Não estamos namorando, não. Mas se Deus quiser, Deus sabe o que é melhor para nós. Vamos ver, a gente tá feliz, muito feliz, né? E vamos ver o que pode acontecer daqui para frente. Eu não quero falar nada também, tipo, sem ter a certeza do ser precipitado. Eu acho que a gente está muito feliz, a gente tem a gente construiu uma relação de muita parceria, de muito amor, muito, que eu acho que é a base para qualquer coisa, se for ser um relacionamento, se for ser uma amizade, é a base. Então, por isso mesmo a gente tem muito cuidado de não dar um passo maior que a perna e um não acabar machucando o outro e acabar perdendo essa coisa tão especial que a gente tem, essa cumplicidade, sabe? É de verdade mesmo, mas a gente se gosta muito, a gente tá se ajudando. É isso. Essa coisa tão especial que vocês têm que é ficar no sigilo. Eu entendi, Thiago. Tá bom, não vamos mais incomodar. Fica à vontade. Não, tá tudo certo. Beleza, beleza. Thiago, lá dentro, agora tem umas questões polêmicas, que é o seguinte. Lá dentro o senhor falou que não podia ficar com a Gisele, porque tinha que se alinhar melhor nos astros com a sua ex-namorada aqui fora. O senhor falou com a sua ex aqui? Vocês estão conversados? Está tudo sob controle? Ela até fez um post a respeito disso quando o senhor estava confinado. Como é que foi? Tá autorizado? Então, o que eu falei lá? Para deixar bem claro, eu entrei solteiro no reality. O que acontece? Estou solteiro faz uns 6 meses já. O que acontece é que na semana antes de eu entrar no reality, 2 dias antes, a minha ex veio pra cá. Vou até falar isso lá no reality. Ela dormiu no apartamento da minha tia aqui. Eu fui lá, dormi do lado dela, com a mão na barriga do bebê. Tipo, para dormir perto do meu filho, porque para mim é importante esse momento e tal. Não tinha nada combinado. Nada. Quando eu entrei lá, com o passar dos dias do reality, eu comecei a sentir isso no meu coração. Falei, se ela tá lá fora, assim, sabe, de eu ficar expondo aqui, ficando com alguém, vai acabar machucando. Só que acontece que essa relação minha com a Gisele é uma coisa que eu tentei conversar com ela várias vezes, mas a gente tem um magnetismo, tinha já lá um magnetismo muito forte, então eu acabava sempre, a Gisele entendeu, mas a gente acaba sempre se aproximando, se abraçava, acabava sempre, mas mesmo assim eu tentei não machucar ela aqui fora. Aí o que acontece? Pelo que eu conversei com ela, muitos fãs foram falar coisas para ela, sabe? Você sabe como que é a galera de reality, muita gente foi falar muita coisa que magoou ela, daí ela meio também não tem experiência com esse assunto, né?
exposição à mídia. Eu acho que também ela acabou falando, interpretando de uma maneira errada, acabou falando também, sei lá, de uma maneira que não ficou muito claro, que eu não concordo muito, mas o importante é que a gente está super bem, a gente é amigo, a gente tem uma coisa muito mais importante, que é meu filho, que vai nascer agora. Estava para nascer dia 8, mas hoje ela, inclusive, foi no médico, talvez nasça antes. Eu estou indo para lá segunda-feira já. E, para mim, o mais importante é o meu filho. Ele está bem e ela está com saúde, e ela também está bem. Quero dar todo o suporte no pós-parto, que eu sei o tanto que é difícil para a mulher, né? Tem muita mulher que enfrenta muita coisa psicológica no pós-parto. Para depois, né? Depois eu ver o que é mais importante para minha vida, assim, mas inclusive, esses acontecimentos, muitas coisas estão trazendo luz para a decisão que eu venho a tomar, entende? Decisão sobre o quê? Não entendi. Não, tipo, de o que eu vou fazer com a minha vida, se eu vou ficar solteiro, se eu vou ficar com alguém, tudo isso que aconteceu, sabe? Então, tipo, clareando na minha cabeça o que eu quero ter paz, sabe? Eu quero, sabe, desde eu fui uma pessoa, o Chico Bar, que eu vim de uma criação, meu pai era muito amoroso, mas eu vim por causa desse alcoolismo e tal, muito turbulento, sabe? E eu, tipo, por causa do meu temperamento, eu já fui muito turbulento, muito explosivo, e de uns anos pra cá, de um tempo pra cá, eu tô procurando muito ter paz na minha vida, sabe? Tá em paz, tá tranquilo, poder trabalhar, Deus tá me dando a oportunidade de novo. Então, tudo que me tira muito, sabe? Que eu prefiro tentar ajudar mais à distância, tipo assim. E tudo que eu vejo que eu não consigo, sabe? Fazer nada, que, tipo... Porque eu acho que, assim, a gente tem que lutar por aquilo que a gente pode fazer, né? Porque coisa que a gente não pode fazer muito, entrega na mão de Deus. Boa. Ô, Thiago, uma notícia que explodiu nesses últimos dias foi a história que o seu cachê na Grande Conquista foi, como é que é o termo técnico? Foi penhorado. A Justiça do Mato Grosso do Sul determinou a penhora do prêmio e que o senhor teria uma dívida aí de R$1.300.000, e aí essa dívida seria com um cidadão chamado Jamil Nami Filho. E o senhor pode contar um pouco para nós que história é essa aí? Está penhorado mesmo? Essa dívida existe? Não existe? Qual é a história? Então, o que eu posso dizer é o seguinte: está na mão dos meus advogados, 2 sócios meus são 2 advogados, grandes advogados. Eu tenho, igual o meu negócio da pensão, que eu paguei 1 milhão pois a justiça decretou que eu não era o pai. Eu tenho certeza absoluta, acredito muito na justiça de Deus, e eu tenho certeza absoluta, pode deixar até gravado aqui, tá? Para depois eu vir falar que você lembra, Chico Marlon, eu te falei, que eu não devo nada, certo? Que eu não devo nada, eu tenho certeza que eu vou provar, e que, inclusive, eles vão ter que pagar indenização, danos morais, eu tenho certeza que estão agindo de má fé, mas que essas pessoas estão agindo de má fé, mas quem pode falar mais sobre isso é meus advogados, que já estão cuidando. Eles falaram que eles preferem falar no processo, né? No processo lá porque eu não entendo muito bem essas coisas. Mas quem são essas pessoas? É isso. São inimigos seus que estão plantando isso? É isso? Eu não entendi direito quem são as pessoas. Não, eu não tenho inimigo, não. São pessoas que... E o que acontece? Eu fiz alguns negócios na minha vida, assim, com pessoas que comprei carro, comprei coisas e tal. E eu antigamente eu era muito desorganizado. Então, o que acontece? Pessoas... acredito que... Isso é parte do processo, mas usaram o dia para fazer um negócio e enganar a justiça, sei lá. Mas, agora, ontem mesmo, conversando com meus advogados, eles já, tipo assim... eles mesmo tomaram mais ciência das coisas e viram, tipo, que a gente vai conseguir provar que eu não devo nada, e que eu tenho certeza absoluta que eu vou receber esse dinheiro. Isso que eu posso dizer. E maiores informações,
Depois eu dei. Boa, perfeito, perfeito. Tá vendo? E travou o áudio. Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Voltou? Maiores informações, eles podem falar muito melhor sobre o processo, que eu não entendo nada. Mas é um processo que está andando. Boa, perfeito. O Thiago, eu não declaro que eu vou provar, isso pode ser dito. E a justiça de Deus não falha. Perfeito. O pessoal tá mandando mensagem para nós aqui, ó. O pessoal manda mensagens no Superchat. Vamos ler um questionamento aqui pro Thiago Servo, vamos ver. Tony Arruda, Servo e Chico, que encontro, parabéns. Thiago, a Patolândia em peso também te espera no canal do Fã de Reality, com o Luiz. O senhor fez um sucesso, o senhor já deve saber essa altura do campeonato, mas o que o senhor bombou durante a grande conquista nos canais que comentam reality show, gente que te amava, gente que te odiava, é muito interessante isso, né? Como o reality show desperta essas paixões aí. E o Fã de Reality, que é uma estrela em ascensão, o cara gostava muito da tua participação, ó. Vale a pena prestigiar. Obrigado pessoal da Patolândia aí. Ô Chico, mas por que você acha que o pessoal me odiava? Você que é um cara que entende tanto de reality. Porque qualquer pessoa que participe de um reality show vai ter gente que gosta e vai ter gente que não gosta. É sempre assim. Não tem. E acho que no seu caso, muita gente achava, eu pelo menos, que o senhor se segurava demais. A gente gosta de assistir reality show, uma parte do público, para ver as coisas acontecerem. E o senhor, muitas vezes, eu não te conheço, mas era a impressão que passava, que o senhor pensava 1 milhão de coisas maravilhosas para responder e se segurava para falar, não, eu preciso ganhar esse prêmio aqui, eu vou até a final porque eu sou bonzinho. E aí o senhor ficou se segurando, entendeu? Então isso, algumas pessoas ficavam falando assim, esse Thiago Servo, lá vem o bonzinho, lá vem ele. Acho que era um pouco isso. Deixa eu te falar, eu acho que, você acredita que eu penso o contrário? Que eu acho que eu participei da Fazenda, né? Você sabe. E lá eu estava muito bem na Fazenda, assim, as pesquisas, as enquetes indicavam que eu estava, tipo, eu era favorito. E eu acho que aquele Thiago da Fazenda era até mais interessante para quem gosta de reality do que esse Thiago que eu sou hoje. Eu pensava até lá dentro, às vezes quando eu ia para uma zona, eu falava, putz, será? Quando eu fui na zona de risco que ele falou que as pessoas tinham que. A Mari falou que as pessoas tinham que tentar ser mais reais. Eu pensei, pô, você está pensando que eu tô fazendo alguma coisa e tal? Aí eu pensei, pô, mas se eu for embora, eu vou embora sendo o que eu fui, sabe? Quem eu sou. Não, tipo, tentando brigar e ser uma pessoa que eu era antigamente, sabe? Porque depois eu achava que se eu fosse o Thiago antigo, tinha feito mais sucesso ainda. Mas não tem como, eu mudei muito, sabe? Eu tomei muita bordoada da vida que me ensinou, assim, bastante e eu tenho cada vez mais buscado o lado espiritual, e isso ensina Jesus, que tipo, né, independente de religião, mas Jesus Cristo é meu guia. Então, tipo, quem sou eu? Não sou nada perto dele, mas o exemplo que ele passou é de tentar ser humilde, né? Boa, perfeito. Tem mais uma mensagem, vamos ver. Natasha Albuquerque. Servo, você viu que o Suíta postou nos stories ontem, querendo dizer que foi disputado por Medrado e Gisele, e quem levou a melhor foi a Gi. Você acha que ele foi disputado pelas duas no reality? É a pergunta da Natasha Albuquerque, com polêmica aí com o Suíta. Rapaz, não sabia dessa história, não. Eu também não sei, acho que é complicado responder, porque eu nem sei se ele falou isso, né? O que eu acho é que não, que a Medrado respeitou lá, pelo que eu vi, um cara que ela conheceu aqui fora, acho que o nome dele era Sérgio, tal. E a Gisele, no começo, ela mesma fala, né? No começo, o Suíto foi um cara que esteve próximo dela, que pegou na mão dela lá, que apoiou ela, eles estavam bem juntos no começo. E aí eu não sei se eles deram uns beijos lá, não sei o que aconteceu, né? Porque eu não vi também, não posso falar que eu não vi. E o que eu sei é que depois teve algumas atitudes dele quando tipo, ela considerava que ela precisou dele e tal, e ele, tipo, desapontou ela um pouco e ela se afastou. E eu deixar bem claro, mesmo tendo toda essa situação minha com a Gisele, né, de
desse magnetismo e tal, eu fui a pessoa que fez o pivô, como é que fala? Da reaproximação deles. Ela não queria falar com ele. Eu não sei se vocês chegaram a ver. Eu fui lá e falei com ele. Falei com ela, porque eu queria o melhor para ela e eu sentia que estava fazendo mal para ela e para ele, sabe? Então, mas eu não sei se ele foi disputado, aí não sei. Mas ele é um cara muito bonito, né? Muito educado. Com certeza, ele é um cara muito disputado por muitas mulheres, eu acho, o Suíta. Boa, boa. O extraordinário Suíta. Deputado. Ô, Thiago Servo, queria agradecer demais tua participação aqui. Parabéns de novo aí pela vitória na grande conquista, que todas essas questões aí sejam resolvidas prontamente, que o senhor tenha aí um bom magnetismo, agora chama magnetismo, né? Um ótimo magnetismo com a Gisele. E sucesso, pô. Até breve. Tesão. Sim, pode chamar de tesão também. É tesão, é? Tesão também, velho. Boa. Tá bom. Show de bola. Obrigado, viu, Thiago? Sucesso. Bom, eu que agradeço. Admiro demais o seu trabalho, viu? Que Deus te abençoe aí. Fiquem com Deus. E quero voltar aqui em breve para falar mais da minha carreira, que eu estou lançando, de muita coisa boa. E voltar com a notícia da vitória na justiça aí. Boa, excelente. Valeu. Tá bom, obrigado, Thiago Servo. Esse foi o Thiago Servo, campeão da grande conquista. Muito obrigado para todos que estiveram aqui hoje. Deixa like aí, vamos fazer o likeaço antes de fechar a aba. 5, 4, 3, 2, 1. É like. Senta o like aí antes de desligar, antes de fechar a aba. Muito obrigado. É like. Olha o like subir. Aê, é o like. O pessoal gostou muito, obrigado pelos comentários, obrigado aí para todo mundo que adorou a entrevista. E amanhã estou de volta para mais um Central Splash. Um beijo na alma de todos. Tchau, tchau. Qual